vamos lá para essa segunda parte da confecção da nossa camiseta aí, da nossa blusa, né? Da nossa blusa Lotus. Bom, eu já cheguei aqui na altura que eu desejava, tá? Eu vou pegar uma fita métrica pra gente ver aqui a altura que até onde eu fiz de carreiras, tá? Para esse fio que eu tô trabalhando, eu fiz ao total de motivos dessa flor aqui, ó, de lótus, eu fiz 1, 2, 3, tá? E eu parei nessa carreira aqui, olha, de pontos altos, tá? Então, deixa eu pegar aqui a fita métrica, eu vou medir aqui, vou aqui a resolução da imagem pra gente ver, tá? E vou fazer aqui, olha. Lembrando que esse aqui é um padrão que ele estica, tá, gente? Porque ele é altamente, olha lá, ó, tá? Toda a trama aberta, ela vai aumentar muito as medidas, ela vai ter muita folga de vestibilidade, tá? Mas a intenção é essa mesmo, a gente quer preservar o caimento, quer preservar o desenho, a gente não quer que esse desenho se estique, tá? Porque tem isso também, a gente precisa olhar a estética do nosso trabalho, tá? Para que a peça não ganhe aqui uma característica de peça esgaçada. Peça de crochê, a gente precisa ver a beleza do ponto. Eu sempre digo para as meninas do ateliê que o crochê, ele se estabelece em sua beleza quando a gente vê a trama, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu estou com os 50 centímetros, tá? Entre 40 e 49, porque, vamos lá, ajeitar aqui. 50 centímetros, tá? Eu mantive o meu 50... Aqui eu não estou, gente, como é que eu vou dizer? Eu não estou esticando essa peça pro lado, tá? Eu não estou esticando, porque não vai ser esse momento. Eu vou fazer isso para mostrar a folga de vestibilidade na hora que eu terminar, tá bom? Não vou esticar. Então, eu tô aqui com 50 centímetros e agora eu vou medir aqui, ó. Nunca a gente mede aqui, tá? A gente sempre pega o centro da peça pra gente ter a nossa medida, tá? E é mais assertivo assim. Então, eu vou aqui, medir daqui pra cá. E eu tô com 33, quase 34 centímetros de comprimento, tá? Então, já chegou no tamanho que eu queria. Olha, para vocês terem uma ideia como isso aqui ainda vai esticar mais, olha lá. Se eu puxar, ainda estica mais. Então, isso aqui vai ficar com 40 e 41 centímetros de comprimento. Então, vai dar um caimento bacana, tá? Agora é o seguinte, eu tô aqui fazendo sem puxar, sem nada. Eu vou medir, eu parei a carreira aqui. Então, eu fiz aqui, ó, uma trama completa, tá? Eu fiz aqui, ó, um padrão completo, tá? Então, eu vou medir esse meu padrão completo, mas como eu falei, não vou medir na extremidade. Eu vou medir aqui no meio da peça, tá? Pra me ver daqui pra cá quanto eu tenho. Então, olha, nesse fio, olha, gente, eu tô falando pra esse fio, tá? Repetindo qual é o fio, é com o amigurumi da Euroroma que eu tô trabalhando, mas eu já disse pra vocês que vocês podem trabalhar qualquer fio. Mas vocês vão fazer a mesma técnica de medir, tá? Vão usar a mesma estratégia, vai medir pelo meio, sempre pelo centro da peça, vai ver quanto que deu o tamanho da repetição do padrão de vocês, porque dependendo do fio, vai mudar ali a quantidade de carreiras, tá certo? Vai mudar essa quantidade de carreiras aqui, tá? Então, tá aqui, ó, para este fio que eu tô utilizando aqui, tá? Eu estou com... medir aqui bem direitinho pra gente não dar medida falsa. 13 centímetros, tá? Então, eu tenho 13 centímetros, tá? Agora, eu vou fazer uma coisa aqui. Se eu tenho 13 centímetros, 2 desse aqui, eu vou ficar com 26 centímetros. Não é verdade? Por que eu tô falando desses dois motivos aqui? Tá? Exatamente. 26 centímetros, 13, 26 centímetros. Ó, então, mais ou menos, tá? Então, o que que acontece? Agora, chegou a hora de eu fazer as minhas cavas aqui, tá?
que é aquela parte que eu expliquei, que é por onde vai passar seu braço, tá? Mas eu preciso ver a quantidade de amostras que eu vou precisar, porque eu quero que essa blusa, ela vai ter a continuidade, tá? Então, ela vai continuar formando esse padrão, tá bom? Então, eu já vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu já sei que daqui pra cá tem 13, então agora eu vou ver até quanto ele estica, tá? Ó, eu seguro aqui, tá? De ponto alto a ponto alto aqui da base. E eu vou, ó, eu vou esticar aqui, tá? E vou medir. Por que que eu tô fazendo isso? Porque é o que vai acontecer quando eu vestir essa blusa. Então, aqui, olha. Tá? Então, eu vou esticar pra mim saber. Eu seguro, vou segurar aqui o meu ponto alto, ó, a minha fita métrica. Ó, 15 centímetros, tá? Então, um motivo desse, eu vou considerar ele com a folga de vestibilidade, ele tem 3 centímetros, porque deu 13, certo? Então, aqui nesse meu ponto, ele tem 13 centímetros, tem 3 centímetros de folga de vertibilidade. Então, eu vou considerar com essa folga, porque o meu bracinho, esse ponto, ele vai esticar, certo? Ele vai esticar. Eu vou continuar trabalhando nesse sentido, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 15 centímetros, considerando a folga de vestibilidade para a minha cava, tá? E eu quero 20 centímetros, eu quero isso aqui. Então, mais 5 centímetros. Então, eu vou fazer esta amostra aqui para a minha cava, porque agora a gente vai trabalhar frente e costas, mais 5 centímetros. Então, eu vou ter essa amostra mais um pouquinho dessa carreira, tá? Mais um pouquinho desse trabalho. Então, eu vou ter uma amostra inteira e mais, acredito que, uma florzinha de lótus para fechar o meu trabalho, tá? Fechar para os ombros. Então, vamos lá. Já de antemão, eu vou deixar com os meus marcadores dividido ao meio esta peça, tá? Então, eu vou olhar aqui, ó. Eu vou contar, pra ficar fácil aqui, ó. A hora da gente fazer o ajuste aqui, tá? Por que que eu tô ensinando isso pra vocês e não tô dando uma regra fechada? Porque, gente, dependendo do tamanho de largura que a gente vai usar, de corrente de base, isso tudo aqui se altera, tá? Então, vamos lá. Eu vou contar aqui pelos meus pontinhos pipoca, tá? Quantos pontinhos pipoca eu tenho para poder fazer essa divisão. Então, eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38... 40, 42, 44, 46. Oh, maravilha, deu pá. Então, 46, eu tenho 23 centímetros. 23 centímetros. 23 pontinhos pipocas para dividir. 23 para a frente, 23 para as costas, tá? Atenção, vou já dividir aqui. Então, vou pegar desde aqui, 2, 4, 6... 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, tá? 23 no ponto pipoca, mas eu vou marcar aqui, ó, tá? Esse ponto aqui. Então, deixa eu pegar aqui o meu marcador, botar meus novelos pra cá, pra eu poder pegar meu marcador aqui no meu cestinho. Aí, cadê? Tá aqui. Peguei um aqui, achei aqui 2, ó. Então, eu vou marcar aqui, ó, tá? Bem aqui, ó, exatamente no ponto alto que tá do lado da pipoca. Pronto. Tá? Pronto, ó. Então, eu fiquei já dividida frente e costa, tá?
Feito esse trabalho, olha, eu já parei aqui. Então, eu parei aqui, já considerei aqui, tá? Caso o seu pare fora, você arremata e depois reconecta de novo, bem na divisão que você vai fazer aí, tá? Às vezes pode ser que essa divisão caia em cima do ponto pipoca. O importante é você dividir. Caso, olha lá. Caso a sua divisão de ímpar, você vai considerar o par e vai jogar a diferença para o meio da peça, tá? De preferência para o lado da costa. Não é para isso acontecer, porque a gente tá trabalhando, gente, com a base de pontos pares. Então, logicamente, essa distribuição, né, de 12 em 12, ela vai ter que dar número par no final, no total, tá? Vai ter que dar uma divisão exata. Então, vamos lá. Agora que eu já dividi, tá? A minha peça frente e costa, e tá lindo isso aqui. O que é que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui meu caderninho, pra me fazer mais um, aí a gente vai continuar, tá? Lá vem ela com essas canetinhas dela. Olha, coisa que eu quero falar aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui o meu lápis, minha caneta, deixa eu ver o que eu coloquei. Na Cássia, menina. Ó, tá, não sei mais onde tá o lápis, minha gente. Acho que tá aqui. Achei. Ó. Que depois eu apago. Ó. Vou voltar aqui com você. Aqui, lembra que eu dei essas medidas aqui, ó? Então, eu cresci mais ou menos. Logicamente que isso aqui cresceu mais, não é? Então, o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer agora? A gente vai trabalhar essa questão das cavas, tá? A gente vai trabalhar a questão das cavas. Aqui eu fiz um desenho com a gente fazendo essa entrada aqui, tá? Mas a gente vai trabalhar com ela reta. Por que que a gente vai trabalhar com ela reta e não fazendo esse recuo? Porque eu não estou trabalhando com uma manga acoplada, tá? Tem modelos que eu faço que eu tenho esse recuo de cava e eu faço a manga acoplada aqui. Eu já ensinei isso no ateliê para as meninas, tá? Mas eu não vou ensinar isso aqui porque é complicado de ensinar isso numa videoaula, tá? O correto mesmo, o que dá certo mesmo, é a gente explicar isso numa aula presencial, tá? Mas tá aqui. Eu não vou trabalhar com recuo, eu vou trabalhar com essa peça como se ela tivesse aqui só a marcação, tá? Então, nossos marcadores estão aqui e eu vou deixar a abertura para depois trabalhar a manga, tá? Como esse padrão é um padrão flexível, ele não vai ficar com a manga torta, por causa da folga de vestibilidade que esse ponto tem, que esse ponto fantasia tem, e por causa da folga de vestibilidade, tá? Que tem, tá? Que é natural na queda, tá? Do peso do peso do crochê. Não importa qual é o fio que você vai trabalhar, vai dar certo. Olha. Então, eu vou trabalhar a partir daqui, ó. A partir daqui, eu vou começar a trabalhar para deixar a parte da frente separada das costas, mas eu já tenho que raciocinar com o meu decote. Então, eu vou estabelecer aqui, olha. Digamos que do meu ombro aqui até do meu ombro até aqui o ponto que eu quero, a altura do meu decote, eu tenha 7 centímetros, tá? É um exemplo. Então, eu vou diminuir esses 7 centímetros dos 20 que eu quero. Então, eu vou ficar com 13. Então, eu vou subir reto 13 centímetros aqui. Então, eu vou subir, tá? Frente e costas, a frente, vamos começar a trabalhar primeiro a frente, tá? Eu vou subir a frente 13 centímetros para a medida que eu quero, tá? Olha, presta atenção, eu tô mostrando para vocês a lógica, tô mostrando como eu tô fazendo o meu para vocês aplicarem isso aí no de vocês, tá? Se a de vocês der diferente, isso aqui, mas a minha cava é 25, vai ver a altura do decote que você quer, e aí você vai diminuir da sua cava para você saber quanto você vai subir reto aqui, tá? Então, para mim aqui, eu vou subir 13 centímetros. E, por um acaso, 13 centímetros nesse fio, para mim, é um padrão cheio, tá? Então, eu vou subir
um padrão cheio, já trabalhando só carreiras de ida e volta, tá? Para o ponto fantasia que eu estou trabalhando. E depois é que eu vou fazer a separação para o decote. Vamos lá. Eu vou querer fazer lá na foto, eu não lembro como é que tá, se é quadradinho ou se é cavado. Mas eu vou fazer o seguinte aqui. No meu, eu vou tirar a medida da minha cabeça. Então, aqui, olha, eu tenho a minha cabeça, tá? Eu tenho aqui a minha cabeça, certo? Eu tenho a minha cabeça, ó, cearense é chata, mas, viu? Eu tenho aqui a minha cabeça. Aqui é a cabeça da prof. Eita, Lele. Prof não quer ficar careca. Então, eu tenho aqui a cabeça da prof. Olha, tá? Pronto, tá aqui uma cabeça, minha cabeça. Eu vou pegar minha fita métrica e eu vou tirar a medida, olha, tá? Aqui, olha, dessa parte aqui, ó. Da circunferência, tá? Aqui da minha cabeça. Então, eu vou medir a minha aqui agora logo. Porque eu vou fazer a minha golinha do meu mais fechadinha, tá? Então, eu vou tirar aqui do meu. Deixa eu tirar logo, que eu não tirei. Prof, passa por cima das orelhas, tanto faz. Mas eu não passo em cima das orelhas, tá? Pronto. Por causa da folga de vestibilidade da trama. Olha, a minha... Meu Deus, eu tenho tudo isso de cabeça. Pera lá que eu vou ver aqui quanto que tá dando a minha, viu, gente? Olha, de circunferência, a minha cabeça deu isso aqui, tá? Passando em volta. Menina, é um cabeção, olha. Aqui, ó. Isso aqui, gente, é pra minha cabeça passar. Mas lembra que eu falei pra vocês que lá tem muita folga de vertibilidade? Vai ter, porque ela estica assim, ó. Tá? Então, isso aqui é o que passa a minha cabeça, olha. A gente pensa que é muito, né? Mas não é não, ó. Tá? Então, eu tenho aqui, olha. De abertura. Eu tenho aqui, olha. Isso aqui. Tá? Então, essa parte aqui é a marcação que eu vou fazer de ponta a ponta para a passagem da minha cabeça. Eu já vou deixar os marcadores lá. Então, eu vou vir aqui com esses 20. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui, gente. Eu já venho aqui com esses 28 centímetros, vou pegar aqui, já vou deixar as marcações. Agora, por isso que vocês têm que ter bastante marcador, tá? Vou pegar aqui um marcador com a cor mais, como diz no Nordeste, uma cor mais saliente. Ó. Deixa eu pegar aqui meus marcadores aqui. Eu jogo dentro do meu balaizinho. Ó. Tá? Eu já vou deixar ele aqui, os meus marcadores. Deixa eu devolver meu balaio. Olha aí como é que fica o meu balaio. Vou botar pra lá. E aí, eu vou vir aqui, ó. Tá? Agora chegou a hora de eu achar o centro, tá? A gente tá fazendo as marcações, tá bom? Pra poder a gente... Ninguém vai... Gente, a gente não vai fazer isso aqui a lossé, não, como diz, né? Tá? Ó. Então, eu tenho aqui, olha. Eu vou achar aqui o meio, você vai achar o meio aqui, tá? Dois, 4, 6, 8, 10, 11,
2, 4, 6, 8, 10, 11. Olha, o centro da minha peça, eu tô pegando a quantidade de pipoca para mexer o meio, tá? Que é mais fácil do que eu contar os pontos altos. Então, o meu ponto central de pipoca é esse aqui, tá? A minha divisão, aqui tem... Lembram que a gente fez... Aqui tem... Aqui tem quanto? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, lembram? Então, eu dividi 22 no 23 no meio, achei 11,5, mas é número quebrado. Então, eu pego o meio daqui com o meio daqui, eu tenho um inteiro, certo? Então, tá aqui, o meio é aqui, olha. Exatamente aqui. E aí, eu vou marcar esse meio. Deixar esse meio marcado aqui. Tá? Pronto. Estamos trabalhando a frente. Marcada a frente está. Agora, o que é que eu vou fazer? A partir daqui pra cá, eu vou pegar os meus 28 centímetros, tá? Que vai dar 14 no meio. E vou colocar aqui, ó. Tá? 14. Vou medir mais ou menos a partir de onde está o meu marcador. Ó. Aqui, ó. 14. Tá? Aqui, ó. 28 está aqui, ó. 14, ó. Tá? Não é aqui, não, tá, gente? É aqui, ó, a medida dos 14, tá? Então, deu aqui, ó, 14 centímetros, tá aqui. Então, eu vou pegar daqui pra cá, 14 centímetros, bem em cima do ponto alto. Olha, eu tô fazendo um beabá, viu? E vou colocar, olha, dá mais ou menos aqui, ó. Tá? Mas lembra que eu falei pra vocês sobre a folga de vestibilidade? Então, eu não vou colocar aqui. Eu vou colocar neste aqui. Eu vou andar um ponto pipoca para trás. Tá? Por causa da folga de vestibilidade. Olha, a gente tá trabalhando essa trama, tá? É para esta trama. Isso aqui não é regra geral. A gente tá trabalhando com modelagem, ó. Então, eu tenho aqui, olha. 2, 4, 5. Então, eu venho aqui, olha. 2, 4, 5. Vou marcar aqui. Ai, 5. Tá, deu bem aqui, tá? A gente vai reorganizar. Cadê o marcador? Ah, a gente vai reorganizar ainda isso aqui, não acabou não, tá? Bom, deu bem aqui, certo? Que eu falei pra vocês sobre a folga de vestibilidade, tá? Aqui, certo. Muito que certo. Então, vou contar aqui, tá? Então, vamos lá. A gente já fez essas marcações, agora a gente vai ajustar para o padrão, porque a gente vai trabalhar, olha, a gente vai trabalhar ida e volta, mas a gente vai reposicionando esses marcadores, para a gente não perder essa marcação, tá? Agora é o seguinte, aqui eu já vou logo fazer o ajuste, por quê? Porque eu quero que continue padrão, né? Então, eu vou olhar aqui, olha, no meu desenho, tá? A gente tá organizando esse padrão. Então, eu vou olhar aqui o desenho. Lembra que eu disse que aqui a gente não vai fazer recuo, vai subir reto? Pronto. Então, eu tenho aqui os dois desenhos, tá? E aí, aqui termina a minha passagem da minha cabeça, lembra? Ó, aqui termina aqui, é por onde minha cabeça vai passar, tá? E aqui... Aqui, eu vou olhar se tem o meu padrão cheio. Tem, olha. Essa marcação, ela coincidiu exatamente com esses dois aqui, que é o que eu preciso. Então, aqui a marcação tá perfeita. Tá? Agora, eu vou olhar aqui, ó. Vou olhar aqui. Por isso que eu disse pra vocês, a gente vai fazer
todo o arranjo daqui. Então, vejam, eu fiquei com as flores assim, ó, 2, 4, 6, 8. Então, fica 4 pra lá, 4 pra cá. Deixa eu ver se na costa... Deixa eu ver se isso aqui tá certo. Não, vai ficar assim mesmo, tá? Então, agora, a gente vai trabalhar os padrões. Aqui deu certo de fechar, tá? Aqui eu vou ver como vai ficar. Bom, onde que vai cair isso aqui? Então, eu tenho que ter, nesse intervalo, aqui eu tenho, deixa eu ver aqui. Vamos confirmar isso aqui, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ó, vou voltar bem aqui. 12, só umzinho desse aqui. Bem aqui. 12, 13. Tá? Bem aqui, tá? Por que que aqui é 12, de 12 em 12, mais 1? Para poder eu conseguir fazer com que ele fique assim aberto. Porque se eu fizer de 12 em 12, vai faltar esse ponto aqui, tá? Então, aqui daqui pra cá eu tenho 13. 13, eu tenho 24, eu tenho 25. E aqui pra cá eu tenho que fazer 25 pontos. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Deu aqui. Deu bem aqui. Por isso que eu disse pra vocês que eu ia reorganizar. A gente acha tudo, mas a gente tem que reorganizar. Vocês estão vendo que eu tô pegando a partir daqui pra não mexer nas carreiras lá de trás. Então, eu tô trabalhando da divisão pra dentro, tá? Tô trabalhando da divisão para dentro, tá? E agora eu vou mexer nesse aqui. Eu vou tirar esse aqui. E vou olhar quantos tem aqui centrais, tá? Que esse aqui é a passagem da minha cabeça. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 e 43, tá? 43. Então, se eu tenho 42, o que é que eu vou fazer? 43, eu vou deixar um separadinho aqui, vou considerar os 42, que vai dar 21. Então, eu vou considerar aqui 21. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Vou contar de novo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. É bem aqui, tá? 21. Deixa eu contar pra cá agora. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Um ponto atrás. Tá. Aí, olha, a gente tem 2 pontos centrais, tá? Então, esse aqui, ó, entre esses 2 pontos aqui, tá? Eu vou colocar o meio da minha peça. Então, o meio da minha peça é entre esses 2 pontos aqui. Então, eu vou utilizar essa cabeça aqui para marcar o meio da minha peça, para ficar certo, tá? Bem aqui, ó, entre os pontos aqui, ó. Tá aqui, ó, entre os pontos. Agora sim, a gente reorganizou toda a marcação da peça, tá? E aí, eu tenho aqui a passagem da minha cabeça. Vamos ver aqui quanto ficou agora. Olha lá, os 24 centímetros, tá?
não se preocupem. Olha lá, folga que tem, tá? Não vou puxar para não esgarçar, por causa do tipo de trama, tá? Tô falando por causa desse tipo de trama. Gente, isso não é uma regra geral para todo tipo de ponto, não. Tá? Esse aqui eu tô mostrando uma técnica para vocês. Que eu tenho certeza que muita gente nos tutoriais não vão ensinar essa lógica para vocês, tá? Dos rearranjos. Tô entregando pérola. Ó, pronto. Devidamente marcadinha. Agora, aqui na costa, eu vou separar somente a abertura. Porque a costa, ela vai seguir reta, tá? Ela vai seguir reta. Então, eu vou fazer a contagem daqui pra cá só, tá? 2, 4, 6, 8... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24, 25. Aí dá, ó, conta a partir daqui, tá? Para dentro, tá? Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 1, 25. Pronto. Esses marcadores, eles vão ficar subindo comigo, tá? Eu vou colocando e vou subindo, tá? Mesma coisa desse lado aqui. Deixa eu pegar mais marcador aqui. Eita, coisa boa. Ó, tá? A partir daqui pra lá. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 25 vai dar bem aqui. Pronto. Tá? Então, é o seguinte. Já tô com todas as marcações feitas, tá? Tô com todas as marcações feitas, tá? A parte central, que agora eu vou tirar esse aqui, porque eu não vou precisar dele. Até para não confundir. Então, eu tenho aqui, ó, aonde vai passar a minha cabeça, tá? E aqui é onde eu vou subir depois para a separação do decote, tá? Então, eu vou subir aqui, ó, reto. Vamos trabalhar a frente. Eu vou subir aqui reta, ela, um padrão desse. E depois eu vou completar para a medida da cava que eu quero, tá? Então, essa aqui é a parte muito importante da gente ter isso bem definido, tá? Muito que bem definido, tá? As minhas alunas, aí o pessoal que já tá aí na parte de gráficos, né? O pessoal que as minhas experts que adoram os gráficos. Eu tenho alunas que elas gostam de trabalhar com gráfico. Quando eu falo assim, vamos, não, prof, vamos de gráfico. Vamos de gráfico. Porque o gráfico, ele traz todas as informações que a gente precisa, né? Tá? Então, aqui está, tá? A marcação feita. Então, agora é o seguinte. Vamos lá que eu vou começar aqui com vocês. Vou trabalhar só a título da gente saber o lado que a gente tá trabalhando, porque eu tô mostrando a filmagem pra vocês, né? Tô fazendo a filmagem pra vocês, eu vou botar aqui à frente, tá? Vou marcar a frente aqui, ó. A frente. Tá? E a costa tá pra lá. Então, eu venho aqui agora, olha. Vou voltar, né? E agora, a gente vai trabalhar a carreira de ida e volta. Não tem problema. Se ela não vai dar diferença... Não, não vai dar. Pode continuar fazendo, que vai ficar bonito, tá? Até porque trabalhar fio conduzido aqui não vai dar certo por causa da calibragem do fio. Bora lá. Então, olha, a carreira que a gente tá... já é a de pra iniciar essa aqui. Lembra? Pra iniciar esta aqui, ó.
que é a depois do ponto alto. Já vai começar um novo desenho. Então, eu vou fazer uma amostra dessa completa, tá? Vamos lá. Então, agora, eu vou começar aqui, ó. 1, 2, 3... tá? Só a título de vocês saberem, a carreira que a gente tá trabalhando é essa primeira aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Essa primeira aqui, gente, olha. É esta aqui, ó. Tá? A gente vai fazer aqui, ó. Um ponto alto, 2 correntes, pulador de base, um ponto alto. 2 correntes de intervalo, pula 2 de base e um ponto alto. Pula 2 de base, faz um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, no mesmo ponto de base. E repete aqui, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou subir 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui eu vou pegar meu marcador, vou contar de baixo para cima. 1, 2, 3. Vou marcar minha terceira correntinha. Tá? Vamos trabalhar até aqui, ó. Tá? Vamos trabalhando. Eu vou chegar até aqui. Por que eu tô dizendo que eu vou trabalhar até aqui? Porque eu vou mostrar aqui como é que eu vou fazer esse ponto aqui e vou mover o marcador, tá? Ó. Então, aqui. 1, 2, tá? Aqui tá o ponto. 1, 2, eu venho aqui no terceiro, ponto alto. 1, 2, correntinhas. 1, 2, pulo, ponto alto. Agora, eu vou pular 2 de base e vou fazer aqui, ó. Um ponto alto, uma correntinha, volta no mesmo ponto de base, um ponto alto, uma correntinha, volta no mesmo ponto de base, um ponto alto. Vou pular 1, 2 e aqui vou fazer meu ponto alto. 1, 2, pulo 1, 2 de base e venho aqui. Ponto alto. Ó, cuidado com essas puladas, viu? Cuidado com essas puladas. Aproximar aqui. Fica melhor pra gente, olha. Tá? Então, eu tô aqui. Deixa eu virar bem assim. Ficar até mais cômodo para mim tecer. Ó. 1, 2. 1, 2. E pulo aqui e venho para cá. Tá? E aí, eu venho 1, 2. Pulo aqui, venho para cá. 1. Ponto alto no mesmo lugar. 2, outra corrente, ponto alto por cá. E vou, ó. 1, 2, e vou parar aqui, ó. Pronto. Olha, certinho o padrão fechadinho, tá? Ok? Então, a gente tá assim, ó. Deixar pra vocês verem bem como é que tá isso aqui. Tá? Agora, a gente vai... Ah, tá. Deixa eu voltar aqui, só pra título de vocês entenderem uma coisa. Este aqui, esse ponto que tá com o marcador, era isso que eu queria mostrar. Eu não vou fazer ele nas alcinhas da cabeça do ponto. Eu vou vir na cabeça do ponto mesmo, aqui, ó. Tá? E vou fazer ele aqui. Pra que essa marcação, pra mim, fique bem definida. Tá? Eu vou virar a peça. Agora pro lado do direito. Tá? E vou, ó. Vou subir aqui, tá? 1, 2, tá? A gente vem pra essa carreira aqui agora, ó. Tá? 1, 2, 3, 4. Vou pegar o meu marcador, vou contar 1, 2 e na terceira. Por que 3, professora? Porque a minha equivalência de ponto alto, a minha, né? É de 3 correntes, tá? Tem gente que tem um ponto alto mais alto aí, ou mais baixinho, é só 2. Agora, eu venho pra cá, olha, pra cabeça do ponto alto, e vou fazer aqueles 3 pontos altos lá, ó. Junto.
né? No mesmo lugar. Vou fazer ali o bloquinho de 3, ó. Venho para o próximo. Vou fazer aqui, ó. Ô, gente, perdão. Perdão. Vou voltar, tá? É que eu já tô raciocinando na divisão da cava, perdão. Aqui eu vou continuar, tá? Lembra que eu disse que eu tenho que fazer um motivo cheio? Olha o que faz ansiedade. Perdão. Considera, tá? Considera até aqui. Aquele passo que eu adiantei aqui era na hora da gente separar para o decote. Mas a gente ainda precisa fazer um motivo desse aqui. Um padrão desse. Perdão. Ó. Aqui que eu quero mostrar pra vocês. Pronto. Aqui. Eu coloquei aqui a marcação sempre aqui, né? Tá? Vou voltar aqui, tá? Considera daqui pra cá agora. Vou pular 1, 2 e venho aqui. Fazendo normal, tá? Fazendo normal. Pode fazer nas alças mesmo, tá? Aqui, nesse instante aqui. O meu marcador, ele vem pra cá. Porque vocês lembram que o meu ponto tava aqui? Então, ele vem pra esse ponto aqui. Porque eu fiz no ponto onde estava o marcador. Então, ele vai ficar sempre aqui subindo comigo. Não importa que eu vou completar a carreira. Então, vamos continuar o trabalho aqui. Vamos dar sequência a isso aqui, tá? 1, 2. A gente vem aqui, ó. 1, 2 correntes. Vou pular 2 de base. Venho aqui na terceira e vou até o final da carreira. Então, eu vou fazer um padrão desse aqui. Do meu todinho, tá? 1, 2 e venho aqui. Tá certo? Isso aqui, pronto. Tá. Vou voltar aqui. Tô seguindo a carreira, tá? 1, 2, pula aqui. Então, eu só tô continuando a carreira. Eu vou fazer isso até o final da minha carreira. Mas lembrem-se de que quando chegar... Perdão. Lembrem-se de que quando chegar nos marcadores, a gente tem que mover eles carreira acima. Eita, professora. Tá? Se vocês quiserem se aprofundar e estiverem na cidade de Manaus, quiser aprender isso de forma presencial, se aprofundar nessa questão, eu sei que eu tô falando coisa aqui que tem gente que vai estranhar muito e talvez vai ter muita dificuldade, tá? É só vir aqui e integrar no curso, na turma da Sociedade das Agulhas, tá? Para você estudar gráfico. Agora eu venho aqui, tá? Tá? E sempre vai olhando o que você tá fazendo para ver se você tá fazendo certo, tá bom? Tá? Olha, tô chegando já na outra extremidade da abertura da... Ó, tá aqui o meu marcador, então eu vou pular 1, 2. Já venho aqui fazendo aqui, ó.
Vou olhar se tô fazendo tudo direitinho. Depois eu vou mover esse marcador aqui, tá? Deixa eu terminar a carreira, porque fica melhor, porque aí eu fico com ela parada ali. Opa. Tá certo. Tá certíssimo aqui. Pronto. Vou tirar o meu marcador e o meu marcador vai ficar aqui. Isso. Deixa eu ver se eu pulei direitinho. Não pode faltar pra não dar errado. Tá certo. Ó, certinho. Eu confiro meu, viu, gente? Mesmo dando no meu marcador, eu confiro. Eu confiro porque a gente nunca sabe, né? Tá? Então, eu venho aqui. Pronto. Aqui, olha, acabou igual como começou aqui. Aqui a gente vai voltar, tá? Então, a gente vai voltar aqui, ó. 1, 2, ó. A gente vai voltar aqui fazendo a segunda carreira. Perdão, a terceira carreira. A terceira carreira tá aqui, olha. Tá? Primeira, segunda, terceira carreira. Tá? Tá aqui. Ok? Aqui a gente vai respeitar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente vem pra cá, ó. Tá? Aqui a gente vai tá trabalhando o borda, então a gente não vai mais trabalhar o padrão. A gente vai trabalhar a partir daqui pra lá. Perdão. Daqui, a gente vai pular pra cá, ó. E vai fazer aqueles 3 pontos lá, tá? Pulo pra cá. Às vezes engancha. Não me pergunte por quê. É porque a gente entra no meio da trama do fio. Aí, lógico, a agulha vai engatar, né? Tá? Então, perceba que a gente tá trabalhando esse padrão, ele todo divididinho, certo? Tá? Ó. Uma corrente, pulo pra cá e venho, faço central. Uma corrente, vou pular para cá, para a cabeça do ponto. E vou fazer aqueles 3. 2, 3. Pulo pra cá, pro segundo aqui. E vou fazer os 3 juntos, tá? Ó. E no terceiro, fazer os 3 juntos. Então, eu vou já abaixar aqui pra vocês entenderem aonde que eu tô aqui. Uma corrente de separação e eu venho pra cá. Deixa eu fazer a marcação de onde vai ficar o outro da abertura da cabeça. Tá? Deixa eu parar aqui e travar o meu ponto pra não desmanchar.
Vamos lá. Agora eu vou reposicionar esse aqui, ó. O meu marcador para abertura da minha cabeça tá dando bem aqui. Vocês estão vendo? Tá dando bem aqui. Vocês lembram que eu falei que tem que ficar 2 motivos desse aqui, ó? Lembram? Então, agora eu vou reposicionar esse meu marcador. Lembra que eu não tirei, porque a gente vai precisar estar reposicionando. Então, ele vai marcar exatamente aqui onde eu parei. Eu vou mover ele. Lembra que eu falei que por causa da folga de vestibilidade isso é possível para mim? Então, o ponto onde eu vou terminar é aqui, ó. Tá? É aqui. Então, ele vai ficar marcando para mim agora. Tá? Eu vou voltar aqui. Aqui não tem, aqui tem uma corrente. Eu vou lá, ó, e vou continuar. Então, esse ponto aqui é o que vai marcar o divisor para a abertura da minha cabeça. Então, vejam que a gente sempre vai fazendo os ajustes baseado no padrão de desenho que a gente tem, tá? Margem de 1 a 2 pontos não vai interferir numa medida, tá? Ó, uma corrente, eu vou pra lá. Agora eu vou baixar pra mostrar pra vocês. Agora eu vou parar aqui. Vou travar o meu ponto, que é pra poder... Aqui, gente, a gente tá mais dando atenção às marcações, tá? Porque o padrão em si a gente já sabe. Aqui. Aqui onde eu parei. E aqui são os dois. Lembra que eu falei pra vocês? Os dois. Tá? Então, aqui eu já sei aonde que vai parar o meu. Vou olhar aqui pela carreira de baixo, ó. Já pra deixar esse aqui ajustado. Então, esse aqui, ele vai parar aqui. Tá? Então, este aqui, ele vai parar nesse. Então, tem esse, é nesse, ó. Vou reconduzir o meu marcador. Então, é aqui, ó. Pronto. Agora, fica definitiva a marcação, tá? Lá atrás, a gente vai mexer também. Mas quando a gente estiver fazendo, porque a gente já tem parâmetro à frente, tá? Então, façam aí. Agora, vai subir. Eu vou subir o motivo. E aí, eu vou voltar com vocês pra mostrar ele pronto, já pra gente iniciar o processo de decote, tá? Aqui é frente e costa, carreira de ida e volta, tá? Carreira de ida e volta, porque estamos trabalhando separado da costa. Tá aqui, ó, tá? Pra lá fica costa, pra lá, aqui. Então, a gente vai trabalhar carreiras de ida e volta, tá? A gente vai trabalhar carreiras de ida e volta, um padrão cheio com as marcações, tá? No meu caso aqui, ó, da largura que eu queria, aqui quem demandou a largura do meu ombro é a passagem da minha cabeça do tipo de decote que eu escolhi, tá? Ok? É isso aí. Gente, voltem quantas vezes forem necessárias, tá? Realmente é um pouquinho complexo, mas você vendo aí, olhando direitinho, vocês vão entender, tá bom? Então, agora eu vou continuar e eu só vou voltar no outro vídeo com a parte já pra gente ver o decote e já olhar a questão da cava, tá bom? Boas laçadas!